Fala galera do canal. Pessoal, vamos resolver uma questão de matemática que caiu num concurso de uma cidade vizinha ao meu município. A questão diz o seguinte: na figura a seguir, o quadrado tem lado igual a 4 centímetros. Então esse quadrado aqui dessa figura tem os lados medindo 4 centímetros. A pergunta é o seguinte: qual é o valor da área destacada em cinza? Primeiro você precisa observar que a questão não quer a área desse círculo maior. A questão só pede a área desse setor circular, essa área cinza. Somente dando a informação que o quadrado tem lado medindo 4 centímetros. Então como é que eu faço isso? Pessoal, para calcular a área em cinza, você precisa calcular a área do círculo todo menos a área desse círculo menor. Então, para isso, primeiro precisamos lembrar de como calcular a área de um círculo. Então, a área de um círculo, nada mais, nada menos é do que π, né? Π vezes o raio ao quadrado. Então, só precisamos saber o raio desse círculo menor e o raio desse círculo maior e calcular a área desses dois e diminuir o maior do menor. Então, primeiro vamos calcular a área desse círculo menor. Primeiro, pessoal, ó, vamos traçar essa reta, semi-retinha aqui, que é o raio do círculo menor. Então, como é que eu sei o raio desse círculo menor? Observe que a questão está dizendo que os lados do quadrado medem 4 centímetros. Então, esse lado aqui mede 4 centímetros. Você observa que daqui para cá, né? Ó, também vai medir 4 centímetros? 4 centímetros, né? Ó, se esse lado aqui mede 4 centímetros, então se eu traçar uma reta aqui no meio, passando pelo meio aqui do centro do círculo, também vai medir 4 centímetros. Então, o raio é a metade disso. Então, se esse todo, que é o diâmetro, é 4 centímetros, então o raio só pode ser 2 centímetros, né? Então, eu já sei calcular a área desse círculo pequeno. Então, a área do círculo pequeno, vou fazer desse lado, é π vezes o raio. Então, o raio é 2. 2 elevado ao quadrado. Então, a área do círculo menor vai ser π vezes 2 elevado a 2, 4. Então, melhorando, vai ficar 4π. Então, a área do círculo menor eu já descobri que é 4π. Agora, falta encontrar a área do círculo maior. Então, como é que eu calculo a área do círculo maior? Precisamos descobrir o raio, né? Pessoal, vamos lembrar o seguinte. Eu vou pegar a diagonal desse quadrado, ó. Vou pegar a diagonal desse quadrado. Não, ele passa pelo meio do círculo maior. E você observa que a diagonal do círculo, né, a diagonal do quadrado, perdão, é o diâmetro do círculo maior. Então, o raio, pessoal, vai ser a metade dessa diagonal, né? Então, primeiro vamos calcular a diagonal desse quadrado. Então, como é que calcular a diagonal de um quadrado? A diagonal de um quadrado é o lado vezes raiz de 2. Então, serve para qualquer quadrado. Então, a diagonal sempre do quadrado vai ser L, que é o lado do quadrado, vezes raiz de 2. A gente já sabe o lado desse quadrado. O lado desse quadrado é 4 centímetros. Então, no lugar do L, você vai colocar 4 centímetros. Então, vai ficar 4 raiz de 2. Então, a diagonal maior aqui, ó, essa diagonal, que é o diâmetro do círculo, é 4 raiz de 2. Mas eu quero só a metade, pessoal. Quero só a metade, que é o raio do círculo maior. Então, a metade, se eu dividir por 2, né, ó, 4 raiz de 2 dividido para 2, é só eu dividir 4 para 2. Então, vai ficar 2 raiz de 2. Porque 4 dividido para 2 é 2 e repete a minha raiz. Então, esse 2 raiz de 2 é o raio do meu círculo maior. É o raio do meu círculo maior. Então, vamos calcular a área desse círculo maior agora, né? Então, a área vai ser π, sempre começa com π, não, sempre começa com π, vezes o raio ao quadrado. Quem é um raio? É 2 raiz de 2. Coloquei em evidência e elevei a 2. A área vai ser π vezes... Você eleva os 2 elevado a 2. Ó. 2 elevado a 2 é 4. E raiz de 2 elevado a 2, vai cortar essa raiz com esse 2, vai ficar só o 2. Então, a área do círculo maior vai ser π vezes 4 vezes 2, 8. Melhorando isso aqui, é 8π. Então, a área do círculo maior é 8π e a área do círculo menor é 4π. Agora é só diminuir a área do círculo maior menos o do círculo menor. Então, a resposta vai ser a área da coroa circular, né? Vai ser 8π menos do círculo menor, que é 4π. Então, isso, pessoal, 8 menos 4 vai ser 4π, que é a nossa resposta. Espero, pessoal, que vocês tenham entendido, tá bom? Se eu for marcar aqui, eu vou marcar o item C, né? Ó, 4π. Cuidado para não marcar 4 centímetros.
É uma questão que você precisa ter um certo conhecimento sobre diagonal de quadrado e como calcular a área de um círculo. Pessoal, comente aí e até a próxima.